Pacientes alérgicos à penicilina têm maior chance de perder os implantes? Tem maior risco de complicação em enxerto e levantamento de seio maxilar? Será que isso é verdade? Segura que nós vamos discutir isso aí agora. Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Implanta Excelência. Aqui nós estamos discutindo implantodontia de uma maneira mais interessante, sem focar em empresas, sem focar em nomes comerciais, mas buscando em literatura e em técnicas para que a gente possa evoluir juntos. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns trabalhos que têm mostrado um índice preocupante de perda de implantes em pacientes alérgicos à penicilina. Tem alguns trabalhos que inclusive botam no título isso. Pacientes alérgicos à penicilina têm mais risco de perder implante. Vamos com calma para a gente poder ver isso com todo cuidado. Primeiro, existem alguns trabalhos na literatura mostrando que alérgicos à penicilina têm maior chance de perda, em torno de 3% das vezes. Esses trabalhos são trabalhos longitudinais, todos eles com um número grande de implantes, eu estou falando de mais de 2.000 implantes, alguns com achados de prontuário, outros com trabalhos prospectivos, alguns foi feito inclusive que a gente chama de regressão logística. O que seria uma regressão logística? É, por exemplo, você vê que fatores levariam à dor pós-extração. E aí você considera os hábitos do paciente, se ele é do gênero masculino ou feminino, se a cirurgia foi feita com retalho ou sem retalho. Então você bota tudo isso numa panela. E aí você filtra para ver que fatores fazem diferença. E um dos fatores que fizeram diferença eram pacientes alérgicos à penicilina. Só que o que tem de comum em todos esses pacientes que foram considerados alérgicos à penicilina? Todos eles foram tratados com clindamicina. Então, talvez o termo correto para a gente utilizar não é pacientes alérgicos à penicilina têm maior risco de perda de implantes, mas sim, pacientes que fazem uso da clindamicina têm maior probabilidade de perder os seus implantes. Se a gente levar na literatura, em média, 3% de mais chances. Então, você que usa como alternativa de antibiótico para os teus casos de pacientes alérgicos à penicilina, clindamicina, presta um pouquinho de atenção no que a gente vai conversar aqui para você definir isso. Outro artigo falando sobre antibióticos em procedimentos para implantodontia, aí ele já avalia na questão de levantamento de seio maxilar. Eles avaliam mais ou menos 1.800 casos de levantamento de seio maxilar. Somente 9 pacientes tiveram infecção no seio maxilar após a enxertia. Coincidentemente, todos os 9 fizeram uso da clindamicina como antibiótico de escolha. Então, pessoal, não estou dizendo que o uso da clindamicina vai originar numa infecção pós-operatória após o levantamento de seio maxilar. Mas de 149, 9 casos tiveram contaminação. Então é um índice alto se a gente comparar que nenhum caso com penicilina teve processo infeccioso no pós-operatório. Bom, talvez você esteja me perguntando, mas por que a clindamicina causa perda de implante? Por que a clindamicina aumenta o risco de infecção no seio maxilar? Tem duas hipóteses para isso que esses mesmos artigos consideram. Uma é que a clindamicina ela inibe a fosfatase alcalina. E inibindo a fosfatase alcalina, ela diminui a secreção de matriz extracelular, ou seja, vai diminuir a formação óssea, tanto no seio maxilar quanto ao redor dos implantes. E isso pode provocar e pode diminuir a chance de osseointegração, e como vai demorar para que esse enxerto se transforme em osso, aumenta o risco de uma infecção. Outro fator considerado pela maioria dos autores é que o uso prévio da clindamicina, ou seja, pacientes que fizeram uso de clindamicina antes de você utilizar para cirurgia de implante, criaram resistências para duas espécies de bactérias, a Prevotella termedius e a Prevotella aurigens.
Esses dois tipos de bactérias desenvolvem muito fácil resistência à clindamicina. E esses pacientes que fizeram uso prévio da clindamicina já podem ter desenvolvido, então, resistência à clindamicina, fazendo com que diminua a eficácia da clindamicina como antibiótico profilático para as cirurgias de implante e para as cirurgias de levantamento de seio maxilar. Então, o que seria a alternativa para o paciente alérgico à penicilina? A maioria dos profissionais hoje tem trocado pela azitromicina e alguns trabalhos recentes mostram índices muito bons da azitromicina para isso. Não existe acompanhamento a longo prazo, como a gente viu nesses trabalhos que eu mostrei para vocês, mas alguns trabalhos em vivo em que eles fizeram sondagem do sulco, ou seja, colheram microbiota tanto do sulco perimplantar quanto do sulco dos dentes vizinhos logo após a instalação do implante, mostraram um índice muito bom da azitromicina nessa região. Ou seja, ela está aparecendo com resultado bastante eficaz para substituir a clindamicina. Então, pessoal, o que a gente leva de resultado disso que a gente está conversando? Não dá para a gente condenar a clindamicina. Muita pesquisa ainda pode ser feita em relação à clindamicina. Talvez se você tiver aí no mestrado, no doutorado, que englobe essa área, talvez isso seja uma alternativa para você pesquisar mais para frente. Mas por enquanto a gente não tem dados mais complexos, dados que confirmem isso e principalmente digam o porquê desses resultados, eu acho que vale a pena a gente evitar a clindamicina em pacientes alérgicos. Tem muitas alternativas para isso, parece a azitromicina ser a mais fácil, seja em termos de preço, seja em termos de formato de dose, né, que normalmente uma dose por dia, então acho que pode ser uma excelente substituição de medicação para isso. Acho que vale a pena evitar. Se você gostou desse nosso vídeo, pessoal, deixa o seu like aqui, compartilha para os amigos e ativa o sininho aqui embaixo, que já vai ter vindo outros vídeos para você, para que a gente possa discutir um pouquinho mais da implantodontia. Dúvidas, perguntas, sugestões, tá aí abaixo, pessoal. Entra nos comentários e vamos continuar a discussão sobre isso. Vamos crescer junto. Um abraço, até a próxima.